Meu querido amigo, estamos hoje aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre com aquela alegria imensa de estar aqui e de estar levando a boa informação para você que está em casa, para você que está na escola, no colégio, na universidade, na sua empresa, no seu escritório, enfim, em todos os lugares que pode nos acompanhar. Ele nos acompanha, porque a gente sabe disso, né? A gente sabe que nós estamos fazendo a diferença em muitas vidas, seja pelos convidados que nós trazemos aqui, seja pelas colunas, seja pelos comentários, enfim, seja pela inspiração que a gente sempre busca levar para você. E isso realmente é o que nos motiva e nos faz estar aqui todas as semanas com temáticas diferentes, com pessoas que sempre querem compartilhar um pouco daquilo que elas sabem conosco e sempre podem nos inspirar, nos fazer chegar naquele lugar em comum, naquele lugar que nós merecemos estar e conquistar. Então hoje não poderia ser diferente, não é mesmo? Eu estou aqui com uma pessoa que realmente é maravilhosa, uma grande profissional, e é uma profissional da área da odontologia. E você pode me perguntar, tá bom, mas e aí? Você não fala sobre direito, sobre justiça? Vocês sabem que a gente consegue fazer esse trabalho e trazer dentro dessa temática profissionais incríveis que vão abordar justamente aí questões que vão de encontro a isso que a gente faz aqui, e falam de uma maneira exemplar, de uma maneira maravilhosa, e hoje vai ser o caso. Mas eu não vou dizer ainda quem é, para você sempre ficar ali com aquela pontinha de curiosidade até a gente voltar depois do nosso intervalo. Além dela, que estará aqui falando de um tema muito importante que diz respeito à halitose, nós também teremos os nossos comentários do Ney Daniel, que sempre traz aí assuntos muito relevantes, atuais, para nós da área do direito. Teremos também aí a coluna do Matheus e Tiro de Castro, com as novidades da economia no Brasil e no mundo. Além disso, temos também o direito imobiliário, que sempre faz parte da nossa vida, não é mesmo? Então, tudo que a gente traz aqui e faz é com muito amor para você, e também para que você consiga saber cada vez mais sobre todas essas áreas importantíssimas que são abordadas no programa, tá certo? Mas antes da gente começar, eu vou chamar aí o nosso patrocinador. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido amigo, como eu prometi para vocês, então eu estou aqui hoje com a doutora Cláudia Gobor, que é dentista especialista em halitose. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Muito obrigada a todos os ouvintes e telespectadores, né, do programa. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um tema tão polêmico, né? Exatamente, né? Até comentei, né, na chamada ali, que hoje nós vamos falar justamente aí sobre questões relacionadas à halitose, né? Ou popularmente conhecido como mau hálito, né, doutora? Ou então, assim, o termo pejorativo, né? O bafo, né? O bafo. É o bafo das pessoas. Esse é um tema pejorativo que geralmente a gente... Doutora, eu tô com bafo. Não, vamos lá. Alteração de hálito, mau hálito, halitose é mais bonitinho. Com certeza dá uma diminuída aí, pelo menos, né? E o bom de tudo é saber que tem tratamento. Não é? Exatamente. Que as pessoas muitas vezes podem até pensar, poxa vida, tenho problema. E outra, normalmente tem uma causa, né? Uma causa geradora desse problema, né? Olha, Débora, veja só, a gente não tem uma causa única da alteração do hálito. A halitose, ela é multifatorial. E ela é multifatorial, e depois a gente vai conversar um pouquinho, que ela pode ser também multidisciplinar, né? Não é só o cirurgião dentista capacitado que trata. Muitas vezes a gente tem que recorrer a outros profissionais para ajudarem a fazer o controle desse hálito. E então são várias causas, né? 90% das causas são bucais e 10% são causas otorrinolaringológicas. Então a gente às vezes precisa da ajuda do otorrino para fazer um tratamento completo no paciente.
E deixa eu abordar já contigo, porque a maioria das pessoas falam assim, mas fulano tem mau hálito, tem, né, o bafo, né, por causa de problemas estomacais. A gente não tem causas estomacais diretamente relacionadas com o hálito bucal. Então, isso é um mito, né? A gente não tem as causas estomacais. Olha só, eu desmistificando aqui algo para mim, porque eu também achei que fosse relacionado, sabe? Mau hálito, muitas vezes, a problemas estomacais. Não, toda vez que a gente, por exemplo, que eu tenho um problema estomacal, em que eu arroto ou regurgito algumas vezes ao dia, o cheiro ou o gosto que vem, ele é ácido ou azedo, por causa do suco gástrico, né? E o cheiro da halitose bucal é composto sulfuroso volátil. O que é esse sulfuroso? É enxofre. O cheiro mais comparativamente que a gente fala é o cheirinho do ovo podre. Então, são cheiros diferentes. O cheiro da halitose da boca, né, do hálito alterado da boca, não tem nada a ver com o cheiro ácido ou azedo que vem do estômago nesses casos de regurgitamento, ou de azia, ou de arroto. Então, são cheiros diferentes, então não vem do estômago. A coisa está concentrada mais a nível superior aqui mesmo. Olha, é interessante saber, né, gente? Porque, tá vendo, né? Tudo é conhecimento. A gente precisa ter um bom profissional aqui, realmente até para a gente tirar essas dúvidas, a gente aprender realmente o que acontece, né? Porque aqui, como você está me falando, para mim, realmente é uma grande novidade. Eu sempre tive essa concepção que os problemas poderiam ter várias causas, mas que uma delas poderia ser realmente de origem estomacal, né? De repente uma gastrite, uma esofagite ou algo do gênero, né? Sem contar, claro, problemas também, né? Nos dentes, enfim, ou das vias aéreas, né? Que pudessem chegar ou ensejar a halitose. Mas é muito interessante, então, saber disso, doutora. Então. Acho que a gente tem muito aqui para aprender hoje com você, né, para conversar. Eu queria até frisar, inclusive, né, que aqui a doutora Cláudia Gobor, ela é, então, dentista especialista em halitose, né, pelo MEC, isso, e também é diretora executiva da Associação Brasileira de Halitose, ou seja, é realmente uma sumidade no assunto, sabe realmente aí na essência absoluta, né, desses detalhes, de todas essas situações, e pode justamente falar com toda a propriedade do mundo sobre o assunto hoje aqui. Então, até para a gente começar e fazer realmente essa fala voltada àquilo que a gente leva muito aqui no programa, aquilo que a gente busca transmitir, doutora, eu queria até ver contigo sobre a temática do Dia Mundial da Saúde, que deste ano foi justamente a minha saúde, o meu direito. Nesse caso, quando a gente fala de halitose, então, né, e até de saúde bucal, você acha que as pessoas, elas têm o direito, o exercício, né, o direito ao exercício, né, no caso aí de poder tratar aí a sua saúde bucal? Como é que funciona? Qual é a sua concepção? Sim, eu acho que tem o direito, sim, só que é um tema ainda muito, muito, assim, desconhecido, inclusive da área médica e da área odontológica, né? Na Associação Brasileira de Halitose, a gente faz campanhas anuais justamente para divulgar o tema, né? E teve, há 2 anos atrás, nós fizemos uma campanha chamada halitose, né? Halitose, o mau hálito, um problema de saúde pública, né? Porque atualmente a gente não tem assim um canal de divulgação a não ser a Associação Brasileira de Halitose. Então, claro, o indivíduo, a população, deveria sim ter direito à sua saúde bucal, incluindo assim, indicações e dicas para amenizar ou para controlar os fatores que podem dar alteração de hálito, né? Então, eu acho perfeito essa colocação. Deveria sim ter direito no sentido de informação e de você ter um controle maior das causas que poderiam dar essa alteração de hálito, com certeza. Exatamente, até porque se uma vez que nós saibamos, né, de onde pode vir, né, de onde são provenientes, a gente também pode aí ter um cuidado maior, até buscando outros profissionais, né, doutora? Sim. Para poder fazer o tratamento adequado, como você falou, né, a questão aqui, muitas vezes vai envolver um outro profissional também, né, que você vai encaminhar para trabalhar em conjunto, né? Multidisciplinar, tratamento multidisciplinar. Mas a gente faz o diagnóstico correto no consultório, e daí, através disso, a gente sabe para quem
quem que a gente vai pedir ajuda para fazer o controle do hálito daquele paciente. Entendi. Né? E assim, e é bem interessante porque a gente fala assim, agora a notícia ruim, a halitose não tem cura. Né? Então, quem tem alteração de hálito não tem cura, tá? Porque se tivesse cura, a gente dava um remedinho e curava, como se fosse uma dor de cabeça. Não, ela tem controle, ela tem solução. Então, por isso que muitas vezes é multidisciplinar e a gente faz o controle de todas as causas. Entendi. Tá vendo, pessoal? Muita coisa ainda para conversar aqui com a doutora Cláudia, mas ainda, né, vamos ter que chamar agora a nossa coluna para depois voltar a conversar aqui, tá bom, doutora? Sim, vou chamar agora então aí a coluna do Matheus Tiro de Castro para que ele traga para nós aí as questões econômicas da semana relacionadas aí ao Brasil e também ao mundo, né, como ele sempre traz aqui para nós. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje para tratarmos sobre algo que é de relevância sobretudo para você que possui um interesse particular em investimentos financeiros, sejam eles títulos da dívida pública ou ações. As ações, inclusive de nossa Bolsa de Valores, que recentemente ultrapassou a marca de 128 mil pontos, isto é, um indicador que pertence ao nosso Ibovespa, que reúne o valor das ações de empresas que são pertencentes ao nosso país. E isto se dá, sobretudo, ali em um contexto caracterizado por uma apreciação do câmbio, isto é, por uma valorização do real em relação ao dólar. E eu destaco, sobretudo, esse fenômeno porque há uma ligação direta entre a apreciação do real e a elevação do Ibovespa, a apreciação das ações, dos papéis que são negociados em nossa Bolsa de Valores. Sobretudo, por diferentes fontes. A primeira que nós podemos destacar, sobretudo, é o fato de que a economia brasileira, as empresas da economia brasileira, são fortemente dependentes da importação de máquinas e equipamentos, isto é, bens de capital e bens de produção. Quando o câmbio se aprecia, quando o real se aprecia em relação ao dólar, os custos de importação naturalmente vão se aliviar, o que impactará positivamente a estrutura de custos na medida em que haverá um alívio para essas empresas do ponto de vista da importação dos elementos, dos insumos que são fundamentais para seus correspondentes processos de produção. Naturalmente, portanto, há um ganho de competitividade para essas empresas que estão inseridas na Bolsa de Valores e que, inclusive, pode vir a se reforçar para determinadas empresas que acabam tendo suas produções projetadas para o exterior, porque empresas que produzem para fora, que produzem para o comércio exterior, irão naturalmente se favorecer dessa apreciação do câmbio, porque suas produções ficam relativamente mais baratas para os estrangeiros, ou seja, do ponto de vista ali do comércio exterior. Então, nós temos aí um desdobramento bastante fundamental, ou seja, quando a vinculação da valorização da Bolsa de Valores vem especificamente dessa apreciação do câmbio, empresas exportadoras podem vir a apresentar um desempenho relativamente superior, melhor, né? O outro ponto que nós podemos destacar diz respeito à inflação, porque na medida em que as importações da economia brasileira em geral se tornam mais baratas, haverá um impulso ao controle do processo inflacionário. E em havendo o controle do processo inflacionário, a tendência é que a política monetária acabe afrouxando com redução da taxa Selic. E com a redução da taxa Selic, a tendência é de que os títulos da dívida pública passem a render relativamente menos. E com os títulos da dívida pública rendendo relativamente menos, a tendência é de que os investidores passem a investir relativamente mais em ações, o que fará com que o preço dessas ações, desses papéis, venha a subir enquanto tendências generalizadas sobre estes. Ou seja, nós podemos verificar tanto aspectos que dizem respeito a ações de determinadas empresas que possuem uma vinculação com o comércio exterior e também um vínculo mais generalizado que pode se extrair justamente dessa questão de investimentos, ou melhor, de um redirecionamento de investimentos provenientes de títulos da dívida pública para ações. Portanto, são movimentos aí que são, sobretudo,
de interesse para você que investe ativamente tanto em títulos da dívida pública e ações, a fim de antever e também poder ter uma análise mais acurada a respeito desse processo, a fim de que possa obter ganhos provenientes de uma escolha mais acertada sobre quais tipos de investimento irá tomar. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, voltamos então após aí as explicações aí do Matheus, né, os comentários dele aí sobre a economia. E agora então, doutora, bom, a gente tem muita coisa para perguntar para você aqui, muitas são as curiosidades, né, muitos são os interesses aqui. Eu queria saber de você, né, com os seus conhecimentos, diante até daquilo que a gente já veio conversando, né, no primeiro bloco, né, como especialista em halitose, quais seriam então os direitos básicos, né, dos pacientes em relação a saúde bucal? A saúde bucal como um todo, né? Deveria ser direito básico, né? Uma boa explicação de como fazer a higienização correta, que isso evita muitos problemas bucais, né? E o básico seria a população ter em casa a sua escova dental, o seu fio dental, uma pasta ou creme dental adequado para o seu caso, né? Então, o que a gente vê muitas vezes em relação a isso, a população de baixa renda, as pessoas compartilham até as escovas. Nossa, imagina, né? E teve uma vez, a gente foi de voluntária fazer uma explanação em termos da higienização bucal em um lar de meninas, e a gente fez a explanação da escovação. E quando a gente foi fazer de como usar o fio dental corretamente, as meninas não conheciam o fio dental. E não eram meninas assim de idade pequena, assim, eram assim de 8 a 15 anos. Ou então assim, teve um outro caso que a gente olha assim, olha, você tem que ter a sua escova e tal, mas não tem nenhum chinelo adequado para aquela criança. Então isso é muito triste no Brasil, né? Como é que eu vou exigir que tenha uma escova própria se a criança não tem, às vezes, nem o que vestir, né? O que calçar. Usar, né? Então é muito triste isso. A gente faz as campanhas educativas e tal, mas a gente nada como a gente pode, né? Então, na medida do possível, a gente vai divulgando, tanto em termos de higienização bucal, quanto em termos de higienização de língua, essas coisas que também tem que ser feitas, para que os fatores sejam contornados. Exatamente, né? O exercício não é um trabalho, como se diz, de formiguinha, muitas vezes, né? Que é feito e diante até dessas questões todas, né? De dificuldade, de realidades diversas também, né? Sim, sim. E você ter que enfrentar isso e, ao mesmo tempo, passar aquele conhecimento que você tem e realmente tentar gerar uma conscientização daquilo que deve ser feito, mas, enfim, a gente sabe que não é fácil e a gente tem que matar um leão por dia, como se diz, para tentar disseminar um pouquinho daquilo que a gente precisa, né? Exatamente, é o que você falou, é formiguinha, mas que bom que é formiguinha, porque pelo menos existe alguma coisa, né? Alguma coisa, né? A gente tenta. Você vai fazendo e é que nem eu falo aqui, sabe? Cláudia, a gente vai plantando uma sementinha a cada dia. Muitas vezes você pode movimentar um grãozinho de areia, mas esse grãozinho de areia ele pode fazer uma baita de uma revolução. Então, né? Exatamente. Então para uma pessoa que você fale, essa pessoa realmente, ela entende aquilo, ela pode disseminar e realmente fazer uma mudança que a gente precisa no mundo, né? Sim. Então, eu acho que essa é a importância do trabalho, porque se a gente pensar só, nossa, mas eu sou tão pequeno, eu estou fazendo tão pouco, mas faça o pouco que você pode. Exatamente. Faça do jeito que você pode, com as condições que você tem. Isso não é impeditivo para nada. O que importa é que nós consigamos sair do lugar e realmente acessar esses espaços, né? Acessar e saber que a gente está tranquilo, que realmente estamos fazendo aquilo que nos compete, aquilo que nos cabe, né? E é uma satisfação pessoal. Com certeza. Né? Então, à medida que você vai fazendo aquilo
como você falou, que nos compete, que nos cabe, eu acho assim, a minha parte eu estou fazendo. Não né? importa, Então né? é uma satisfação pessoal muito grande em relação a tudo que a gente está falando. Faça a sua parte e tá tudo certo, né? É isso aí, sem dúvida, né, gente? Bom, eu ainda tenho muita coisa aqui para conversar. Se eu colocar mais uma pergunta aqui, com certeza aí o meu diretor ali já vai me chamar a atenção. Então eu vou agora chamar ali o nosso patrocinador. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, voltamos então após a coluna do Dr. Leonardo, né, aqui com a doutora Cláudia, para conversar desse tema polêmico, ou sobre esse tema polêmico, que é justamente a halitose, ou o mau hálito, ou o bafo, como a gente falou, né? Pejorativo. Né, pejorativo, mas, gente, a gente sabe que, né, muita gente fala assim, e a gente está aqui justamente para trazer a linguagem do nosso povo, né, que é para se aproximar realmente daquilo que a gente precisa fazer, né, tá próximo de quem a gente precisa. Então, gente, eu, diante, né, de tudo isso, e considerando a nossa temática, né, e questões jurídicas, enfim, o nosso público também, que é um público voltado ao direito, atuação jurídica, eu queria perguntar para você, doutora Cláudia, para um profissional do direito, seja sendo ele advogado, juiz, promotor, defensor, o que seja, né, um professor também de direito, né, qual o impacto, né, e como isso pode afetar esse profissional? Tá. Eu digo assim, Débora, para todos os profissionais, né, impacta muito. Mas, desculpem os que estão nos assistindo, mas para os profissionais do direito, isso impacta bastante. Por quê? Eu acho, pelo pouco que eu conheço, o estresse diário desses profissionais muito grande, né? E toda vez que eu faço um estresse, a descarga de adrenalina corpórea sobe e nós temos uma baixa da produção salivar. Se eu não tenho uma qualidade salivar boa, eu tenho mais descamação a nível de mucosa, de céu de boca, de bochecha, né? Eu sinto mais a boca seca. E, consequentemente, essas células que descamam é comida para as bactérias, comida, entre aspas, né? Para as bactérias bucais. E pode gerar uma alteração de hálito. Então, a gente... como é que a gente vai controlar o estresse? Difícil, ainda mais assim, né? Nessas áreas, né? Especialmente a advocacia. Eu estava até lendo algo sobre isso, que, inclusive, apesar da profissão ser altamente estressante, parece que só 14% dos advogados procuram um tratamento psicológico. Então imagina para outros. Né? Então, e não tem como baixar a adrenalina do estresse diário. Então, o que a gente faz quando profissionais, né, advogados ou outros com profissões muito estressantes nos procuram? Eu vou reequilibrar a função salivar. Né? Por mais que ele tenha um estresse constante, diário, eu reequilibro a função salivar. Eu reequilibrando a função salivar dele, consequentemente, se ele descamar um pouquinho por causa da subida da adrenalina corpórea, eu vou estar reequilibrando essa descamação e não vou ter muitos eventos de hálito. Claro, tem outras coisas envolvidas que a gente analisa no consultório, né? Mas a gente consegue, assim, fazer o controle da alteração de hálito do paciente, né? E a gente tem no consultório também, e as pessoas acham muito interessante, um aparelho que mede. Aí a pessoa fala assim, é um bafômetro. Não é bafômetro, gente. É um aparelho que mede esse composto sulfuroso volátil, que é a base de enxofre, que vem da boca. Então, a gente faz uma medição inicial e nas consultas de retorno a gente vai fazendo as outras medições, e daí que a gente vai controlando o hálito. Como a gente falou, a halitose, ela não tem cura, ela tem controle. Então, mas todos os fatores a gente analisa e
muitas vezes faz o tratamento multidisciplinar, mas a gente consegue um sucesso aí tranquilo no tratamento da halitose ou do mau hálito. Que bom, né? E no caso só bastaria ter consciência desse mal, né? Dessa litose. E aí, doutora? Se a pessoa não tem consciência, se de repente ela nem percebe, como que faz? O que acontece é uma fadiga olfatória. Então as células nasais se acostumam facilmente aos cheiros. Como o nariz e boca é muito próximo, isso acontece, né? Então é o processo adaptativo das células nasais. Então é muito fácil, assim, é muito comum a esposa reclamar, o marido reclamar. Isso acontece muito. Então como que a gente faz? Pede para o seu cônjuge, para o seu amigo, algum familiar, a hora que perceber o hálito alterado, para realmente avisar, sinalizar, né? Porque a própria pessoa não percebe. É a mesma coisa do cheiro de axila, quem tem, né? Ou então quando você entra num ambiente, acabaram de passar produto de limpeza, e daí daqui a pouco você não percebe mais, né? As suas células olfativas sofreram um processo adaptativo. Ou perfume, né? Você chega na metade do vidro daquele perfume que você tanto gosta, fala, nossa, parece que aquele perfume não tá tão forte, tá saindo de casa, será que eu passei perfume? Tem que chegar perto para cheirar. Processo adaptativo. A mesma coisa acontece com a alteração de hálito, infelizmente. Então pede para alguém da sua confiança para medir para você ou para avisar quando se tiver essa alteração de hálito. Se for o caso, procura um profissional capacitado, né, um dentista capacitado em tratar hálito, né, e que a gente resolve com certeza todas as alterações. Sempre tem tratamento, como você falou, né? Muitas vezes é difícil dizer que tem cura, mas o tratamento sim vai acontecer e você vai com certeza ficar aí tranquilo, sem passar, né, nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de situação constrangedora, constrangimento, exatamente. Né? Então isso já é o mais importante, especialmente aí na área jurídica, como a doutora falou, todas as áreas são importantes, mas o jurídico, né, normalmente o advogado fala muito, né, o advogado se expressa, ele tem que defender lá, e tem que dar consulta, e vai no tribunal, e faz sustentação oral, e sempre está em contato ali, né. E o problema de falar muito é que, assim, sempre que a pessoa fala muito, às vezes resseca a boca também. Nós caímos no mesmo situação. E daí toma o café, doutora, até ia te comentar sobre isso, o café. Vamos comentar. O que acontece? Para algumas pessoas, quando elas ingerem a cafeína, e nessa área existe muito cafezinho preto, muito. Né? Reunião, né? Vai com o cliente, não sei, cafezinho preto, cafezinho preto. Então, o café preto, principalmente os mais concentrados, tipo expresso, eles têm uma concentração de cafeína. De máquina, né? Cafeína grande. E para algumas pessoas, quando elas ingerem, isso é muito individual, varia de pessoa para pessoa, quando ela ingere a cafeína, ele dá secura bucal. Entendi. Então, além do cheiro do café, que também já é forte, né? Eu posso ter mais ressecamento. E caímos na mesma coisa. O ressecamento, ele vai dar hálito, por quê? Na boca eu tenho bactérias que vão deteriorar essas células que descamam, né? E, consequentemente, eu posso ter alteração de hálito junto com o gosto do café, por exemplo, né? Então eu tenho duas situações aí que tem que contornar. Agora imagina, não quero que me condenem, mas assim, não vou pedir para diminuir o café, por favor, né? Quem sou eu para dizer o advogado não pode mais tomar seu cafezinho? Não pode, não. A gente tenta contornar esses fatores. Depois do café, então a gente tem alguns estimuladores de saliva, hidratantes orais. Depois do café, se perceber a boca seca, se perceber alguma alteração, vai hidratar da forma correta, usar o estimulador salivar, vai contornar essa parte, né? O que a gente não quer é que tenha alteração de hálito, só isso. Isso é o mais importante, né? Com certeza, né, doutora? O importante é a gente saber aqui, né? A gente pode continuar tomando café. Pode, a gente só contorna, tá tudo certo. Isso aí, gente. Bom, eu vou chamar então agora os comentários do Ney Daniel, que ele também quer falar aí, como sempre, trazendo boas notícias para nós, né, Ney? Vamos lá? Saudações a você que está hoje aqui nos acompanhando no programa
Direito e Justiça, agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as manifestações e as mensagens que são sempre encaminhadas com muito carinho para nossas redes sociais do programa. E também agradecemos imensamente a entrevistada da semana e também a nossa ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por fazer parte desse belíssimo programa e que tenho o condão aí de informar a vocês sobre o que ocorre no cotidiano da vida das pessoas. E hoje iremos ressaltar um assunto que trata aí sobre o agropecuário e o agronegócio, que recentemente sofre com as questões consideradas injustas, haja vista que o setor do agro é responsável pelo maior PIB do país e a alimentação para os brasileiros, sobre possíveis irregularidades da recente norma do BNDES para a concessão de crédito rural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, foi criado pela Lei Federal de número 1628, de 52, e enquadrado como empresa pública. E em 11 de dezembro de 2023, recentemente, foi instituída pelo BNDES a circular de número 76, de 2023, para a seguinte vedação à concessão de crédito rural destinado a cliente final que tenha embargo vigente e que apresenta vedação à obrigação de natureza socioambiental às concessões de crédito rural, que servem como, por exemplo, para a aquisição de máquinas, animais, projetos de investimentos e etc. A presente norma jurídica se compõe das infrações ambientais ao tratar das sanções administrativas, que é o embargo de área, previsto no Decreto Federal de número 6.514 de 2008, sendo temporariamente para impedir que seja explorada atividades em locais onde ocorreu a infração ambiental. Já no solo gaúcho, é o Decreto Estadual de número 55.374 de 2020, que dispõe sobre as infrações e as sanções administrativas aplicadas às condutas e às atividades lesivas ao meio ambiente. Ao inserir como óbice a concessão do crédito rural, a existência de embargo ambiental, sem que haja o devido processo legal ambiental, com a ampla defesa e o contraditório, a circular do BNDES nasce a inconstitucionalidade pelo princípio da presunção da inocência previstos na nossa Constituição Federal, que determina que assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Logo, pelo direito e justiça prevista pela Carta Maior, deve ser considerado o crédito rural requerido da instituição financeira, independentemente de estar demandado do processo ambiental ou não à luz da Carta Maior. Por fim, você, produtor rural ou agro, que esteja em situação, a dica sempre é: procure um profissional capacitado no assunto e na área demandada. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Bom, minha gente, agora então estamos aqui com mais um bloco com a doutora Cláudia Gobor, e agora é para falar sobre ela também, né, que é a grande personalidade aqui conosco hoje, Olha, que é a grande uma honra. estrela, que traz tanto conhecimento para nós, e a gente fica honrado de tê-la aqui. Então, doutora, como você também é inspiração para todos nós, e especialmente lá para o nosso público que busca alguém como você para poder se inspirar, eu queria que você falasse um pouco da sua história. Eu sei que o tempo é limitado para abranger, né, tudo que você poderia trazer para nós aqui, mas assim, pelo menos assim, dá uma pitadinha para a gente. Uhum. Então, eu me formei já há 32 anos, né, formada em odontologia, e aí eu fiz várias atualizações, especializações em estética, sempre trabalhando. Em 2005, eu fiz o primeiro curso em um congresso de halitose e me apaixonei pela temática. Aí, a professora que estava dando o curso, que é lá de Bauru, ela é a precursora no tema no Brasil, né, a doutora Olinda Tarsia, resolveu fazer uma turma de especialização. Aí eu me engajei e desde 2005 tratando isso. Daí eu faço parte também da Associação Brasileira de Halitose, já fui presidente
por 2 mandatos, né? Fui secretária por 2 mandatos. É quando a gente entra, não adianta que a gente sempre fica. E agora eu estou como diretora executiva, diretora financeira, né, da Associação Brasileira de Halitose. Na associação, a gente faz um trabalho bem legal, assim, de divulgação do tema, né? Mas assim, sabe, é gratificante. Por quê? Porque não existem muitos profissionais na área, né? E sabe, o paciente, quando a gente dá alta para o paciente, eu sinto assim, eu me sinto bem. E o paciente fica tão grato, Débora, que às vezes até eu me emociono. Eu teve paciente assim que chorou na minha frente, porque tava. Eles falam cura, mas a gente sabe que não é cura, é controle. Mas assim, pacientes que choram na minha frente. E daí eu descubro assim que essa é a minha missão. Porque como não existem muitos profissionais na área que sabem diagnosticar e tratar corretamente as alterações de hálito, quando eu dou alta para um paciente e ele tem essa reação, eu tive uma paciente linda, bonitinha, que ela se ajoelhou na minha frente, eu falei, não, pelo amor de Deus, levanta, sabe? Porque na alteração de hálito, a gente tem muito da alteração comportamental também. Tem pacientes que nos procuram e não saem de casa. Ou seja, ou vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Eles não têm vida social, sabe, se trancam no quarto. Judiação, né? E eu tenho assim, claro que a gente não cita nomes, mas eu tô com 2 casos agora de jovens, 2 meninas, uma de 23, outra de 26 mais ou menos, que já tentaram suicídio por causa do hálito. Meu Deus! Então a alteração comportamental que a gente encontra nesses pacientes é muito grande. E eu falo assim, nossa, se eu conseguir resgatar essa vida que não se relaciona socialmente, que não se relaciona com ninguém, que fica fechado, que, sabe, eu fico extremamente grata. Então, eu me sinto totalmente realizada hoje na especialidade que eu escolhi, né? A gente fica, assim, em alguns relatos, assim, que a gente lembra até emocionada mesmo, porque é a gratidão mesmo, sabe? É muito bom trabalhar nessa área. E você vê, né, que na verdade é muito mais do que uma profissão, é o que a gente sempre fala aqui, né, que vai para além disso, você vai para a tua missão mesmo, né? Aquilo que você veio fazer realmente, que é levar um alento para alguém, é consolar, é dizer para essa pessoa, segue em frente, que você tem cura, tem tratamento, seja o que for, e você pode vencer, né, esse obstáculo. Então isso é importante, né, e a gente volta a falar justamente daquilo que nós falávamos lá no começo da nossa conversa, que a gente muitas vezes pensa, poxa, mas será que a minha missão é só isso? Será que é uma pessoa? Será que são 2 gente? Mas às vezes é 1 ou 2 pessoas que você pode resgatar e você vai transformar a vida dessas pessoas. Eu acho que não tem mais, não tem algo mais significativo e mais importante do que realmente você conseguir desempenhar um papel como esse e saber que você fez a diferença na vida de uma única pessoa, que seja. Sabe? E a gente tem, às vezes eu recebo relato no WhatsApp, né, as pessoas agradecendo, eu até faço print, guardo, no site também tem alguns relatos, mas é extremamente gratificante. E assim, e nessa divulgação, e daí eu já falo, né, para quem está nos assistindo, se conhece um dentista, fala para ele vir estudar com a gente na associação, sabe? A gente precisa de mais pessoas que se interessem pelo assunto e que se capacitem para fazer os cursos e para atender essa população em relação à alteração de hálito. A gente precisa de gente para isso, para divulgar o tema, para dizer que tem tratamento e para tratar principalmente esses pacientes com alteração de comportamento. Que hoje, assim, 80% dos pacientes que nos procuram tem alguma alteração de comportamento no seu dia a dia por causa do hálito. Mas acaba influenciando mesmo, né? Até pelo constrangimento que gera. Né? E daí que a gente parte também para a multidisciplinaridade do tratamento, que às vezes a gente entra em contato, se o paciente já não tem o seu psicólogo, nós temos alguns psicólogos parceiros que nos ajudam também a resgatar esse paciente. Então, nossa, eu, graças a Deus, me realizo na profissão e no que eu estou fazendo, ajudando as pessoas também. Isso é incrível, né? Eu sempre achei também que
um dia na minha vida, né, eu sempre conto minha história no programa, que um dia eu iria trabalhar efetivamente com aquilo que me fizesse bem, aquilo que eu gostasse, aquilo que dignificasse, não que outras profissões não sejam, mas para mim, né, para aquilo que eu queria como missão de vida. Então é muito importante, sabe, a gente se encontrar na profissão, porque não é dinheiro, gente, o dinheiro ele é consequência. Sim. Quando você faz algo por amor, quando você está realmente integrado àquilo e faz com realmente aquela vontade de mudar, né, de revolucionar, nem que seja ali um mundinho pequeno, um espacinho pequeno, mas é o que você precisa para você. Aquilo vai te fazer bem, aquilo vai te contagiar e vai fazer com que você cada vez faça mais e faça melhor, e o sucesso é consequência de tudo isso, né? Ele é secundário e ele vai acontecer. Por isso que a importância, né, de pessoas assim como a doutora Cláudia aqui hoje, para ela também reforçar tudo isso que a gente já vem fazendo aqui com tantos outros convidados incríveis, com os quais a gente sempre conversa e sempre também tem essa boa nova, essa informação preciosa para nos trazer, né, gente? Então, agora eu vou chamar a coluna de Direito Imobiliário e depois a gente retorna aqui com a doutora Cláudia ainda para continuar conversando um pouquinho mais sobre esse assunto tão polêmico e ao mesmo tempo tão importante, né, gente? Que se volta à nossa saúde bucal. Tá bom? Vamos lá, então? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje a temática é uma das mais sensíveis aqui, que diz respeito à possibilidade de exclusão do condômino antissocial. Vejam que essa questão é bastante sensível dentro desta ótica condominial que é tão importante, dentro daquilo que a gente também sempre fala, que é o direito de propriedade, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e também, né, gente, o direito que deve ser preservado dentro do condomínio, as disposições legais do condomínio, convenção, regimento, que a gente sabe que também devem sim ser respeitados. Mas vejam que nesta situação, quando a gente fala da possibilidade de exclusão de condômino antissocial, isso já não é uma novidade, tá? Isso já vem acontecendo na prática, a despeito de nós não termos ainda legislação tratando de forma expressa sobre este assunto, sobre esta possibilidade. O que nós temos hoje é justamente a possibilidade de ingresso com ação e algumas decisões, inclusive tanto a jurisprudência quanto a doutrina, vem se posicionado favoravelmente a respeito da exclusão. Mas vejam que não é assim tão simples, né? Não é, eu não gosto do fulano, o fulano faz barulho, o Beltrano eventualmente estacionou o carro no lugar errado, ou o cicrano de repente fez aí uma festa fora do horário. Não é assim, né, gente? A gente tem que estar diante de um caso muito grave, porque nós estamos falando de exceção e não de regra. Então, todas as vezes que isto acontecer, claro que o magistrado também se debruçando sobre o caso vai ter que ter muita segurança para decidir, porque eu estou excluindo alguém da sua propriedade, do seu imóvel, né? O seu direito de propriedade está sendo tolhido. Então, a discussão ela pode ganhar uma proporção gigantesca. Então, vejam que, por enquanto, nós temos então uma situação que permite, ainda que não tenhamos lei, mas o que se discute agora por um grupo de trabalho é, então, este incremento lá no artigo 1337, que só prescreve, por enquanto, multa. E neste sentido, então, o que se pretende é fazer com que haja a disposição legal expressa, assegurando, então, a possibilidade de exclusão deste condômino antissocial, que ocorrerá mediante a realização de uma assembleia para que, então, seja deliberada a possibilidade de exclusão deste condômino. E vejam que, em seu favor, este condômino, então, poderá invocar aí direito de ordem constitucional, que é justamente o direito de propriedade, o direito de moradia, e assim tentar valer, ou melhor, fazer valer, então, o seu direito, melhor falando, de permanecer neste imóvel. Mas vejam que
aqui nós temos um conflito muito grande, que é um direito de propriedade, que é um direito à moradia, em face do direito da massa condominial, do direito daqueles que estão se sentindo efetivamente incomodados por esta situação. Então, gente, o que a gente tem aqui que pensar sempre é que nós estamos diante de uma situação bastante conflituosa, bastante sensível deste ponto de vista, né, que inclusive afeta esse direito aí tão importante, que é um direito de ordem constitucional, na verdade são dois, né, porque a gente não pode esquecer aqui direito à moradia também, e que nós deveremos então seguir um procedimento que vai ser disciplinado na lei para que então seja possível a exclusão deste condômino. E neste sentido, então, gente, a gente vai ter que se atentar agora, ver como que vai ficar, né, quais serão os próximos passos. A gente sabe que a discussão, ela é bastante significativa agora, né, inclusive nós estamos aí diante da possibilidade da alteração do Código Civil, e não só esse dispositivo, esse artigo vai ser alterado, teremos outros inúmeros também que vão sofrer alterações e que espera-se possam estar então atualizados e em compasso com essa nova dinâmica social, com todas essas questões que acontecem no nosso dia a dia, que infelizmente não nos permitem muitas vezes tomar certas atitudes, porque não existe um respaldo legal, e ao mesmo tempo também nos impedem aí de ter aí a satisfação de direitos, porque não há aí expressamente prevista essa satisfação. Então, o que a gente espera agora, diante de tudo isso, é que efetivamente seja regulamentado, que a gente tenha, então, essa normativa expressamente prevista para resguardar todo mundo, tanto a massa condominial que está insatisfeita, né, com determinado condômino, que efetivamente está enfrentando um problema de grande proporção, e também esse condômino que está sendo aí acusado de ser antissocial, possa também ter o seu direito à ampla defesa, contraditório, enfim, ter um procedimento a ser seguido, até para que também não haja nenhuma injustiça, né? Porque na prática a gente tem que primar sempre pela satisfação de direitos e não pela possibilidade de que sejam aí perpetrados malefícios ou que sejam feitos ou causados, melhor falando, prejuízos, né? Seja para uma parte ou para outra. Então, gente, a gente vai acompanhando agora aqui tudo isso que vai acontecendo, né, diante de toda essa proposta, né, para a gente ver como que isso vai ficar, como que vai se desenhar na prática. E eu vou trazendo aí semanalmente essas informações para a gente se atualizar e para que vocês também, meus queridos amigos que me acompanham aqui na coluna, possam também saber o que está acontecendo, tá, gente? Então, vamos sempre aí ficar agora antenados a tudo que nós conseguimos perceber aí em relação a essas mudanças, para trazer semanalmente aqui essas atualidades para você também, porque nada a gente está falando de direitos muito importantes, como eu sempre falo, direito de propriedade, que é uma das tônicas mais relevantes aqui nas nossas discussões semanais. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, me despeço na certeza de tê-los aproximado um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Direito e Justiça, né? Infelizmente, doutora, tá tão legal o nosso papo, né? Tanta coisa que a gente vai emendando uma coisa na outra e quer perguntar tanto e acaba que, né, se empolga aqui, né? Vamos lá, né? Então, a gente falou nos bastidores, né? Até a doutora estava explicando aqui que existe o SOS mau hálito, né, doutora? É isso mesmo? Isso. Como é que funciona? Então, no site da Associação Brasileira de Halitose, então é ABHA, né, abha.org.br, a gente tem lá SOS mau hálito. Muitas vezes é um tabu falar para a pessoa que ela tem alteração de hálito, né? A pessoa se ofende com aquilo, né? Nossa, fulano falou que eu tenho hálito e fica ofendido e não fala mais com o colega de trabalho, né? Então lá a gente tem um serviço social de denúncia anônima, digamos assim. Que curioso isso, como né? que funciona? Você entra no site da Associação Brasileira de Halitose, clica SOS mau hálito. Aí tem um espaço onde você coloca o nome e o e-mail daquele amigo, daquele conhecido que você percebeu a alteração de hálito,
E nós enviamos uma carta anônima, sem identificar a pessoa que entrou lá, sem identificar você, por exemplo. Então, a associação vai enviar a cartinha dizendo que um amigo entrou em contato, tem o modelo da cartinha lá, né? Um amigo entrou em contato, que sentiu alteração de hálito, explica o que é a halitose e coloca os profissionais do Brasil todo à disposição para diagnosticar e tratar corretamente a alteração do hálito. Então, no próprio site nós temos profissionais indicados também, o link, a janelinha lá, onde você vai ver profissionais do Brasil todo que podem estar fazendo esse diagnóstico e tratamento correto. Que bacana, né? Você vê, criou uma forma aí de não ficar gerando um constrangimento entre os colegas, né? Entre colegas, familiares, enfim, o que for, né? Porque daí é livre, qualquer pessoa pode. Sim, qualquer pessoa. E é um serviço legal, porque justamente a pessoa não tem coragem de falar, né? Nossa, imagine que eu vou falar, por exemplo, né, dando exemplo para o meu chefe, que ele tá com mau hálito, não vou falar, mas se tiver o e-mail dele, dá um SOS lá para ele, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Pelo menos ele vai descobrir, vai buscar o tratamento adequado pro caso dele, né? Exatamente. A gente minimiza aí os problemas, né? Os constrangimentos do dia a dia aí, quando você vai eventualmente conversar e daí fica a pessoa falando e você não tem coragem. Oferece a balinha, né? Oferece a balinha discretamente. A famosa balinha, a famosa balinha. O famoso house. House. É bem isso, bem Débora. Assim, né? Mas doutora, assim, a gente tem tanta coisa para explorar aqui, né? Nessa situação de halitose, providências e o que pode ser feito, né? E nesse ponto, então, como que a gente consegue, então, por exemplo, assim, de repente achar uma metodologia, uma forma que seja mais adequada, sem precisar, eu não sei se tem um tratamento que é muito, assim, prolongado, como é que funciona isso para quem, de repente, não tem tantas condições, assim, de buscar um tratamento? Tá, então vamos lá. Tratamento, quando vem para o consultório, de 3 a 5 meses a gente consegue reequilibrar. Mas a gente fala assim, é para a vida toda, é casamento, né? Então você tem que adquirir novos hábitos para que você não tenha alteração de hálito, né? Quais são esses hábitos? O que você pode fazer para que não tenha alteração de hálito? Escovação do dente correta, né? Então não é, Débora, aquela escovação rapidinha, né? E muitas vezes você coloca a pasta de dente e tem uma sensação de frescor por causa da pasta de dente, mas não está higienizado corretamente. Então eu tenho que eu falo muito em concentração na escovação. Você tem que pegar a sua escova e higienizar dente a dente. Lembrando que os posteriores, a parte externa, aonde você mastiga, e a parte interna também. Também, né? Embaixo é a mesma coisa, na frente e atrás. Então você tem que ter uma concentração na tua escovação para que você higienize face a face do dente. O fio dental, gente, pelo amor de Deus, pelo menos uma vez ao dia, né? Se eu tenho sangramento gengival pela falta do fio dental, a probabilidade de eu ter alteração de hálito é muito grande. Porque se eu tenho sangramento gengival, ele gera também aqueles compostos ricos em enxofre, que é o cheirinho do ovo podre que a gente falou no início. Sim, Então, escovar os dentes, passar o fio dental, higienização de língua, né? Também. Pode ser feito também. Com o que eu vou higienizar? Depende. Às vezes só passando a gaze, enrolando a gaze no dedo e passando na língua, higieniza perfeitamente. Às vezes só escovando. Às vezes a pessoa precisa usar um raspador. Então isso é muito individual, mas a língua também tem que ser higienizada. Por quê? Porque ela é um nicho de bactérias. Sim. Né? Então a pessoa, não, só passo... Não, tem que higienizar a língua, né? E em relação à complementação, que muitas vezes as pessoas fazem, enxaguatórios. Também importante. Cada enxaguatório tem a sua indicação, né? Então converse com o seu cirurgião dentista, veja o que é indicado. Então a gente tem lá para sensibilidade, e as pastas também, né? Para sensibilidade, com álcool, sem álcool, para gengiva, clareador. Os enxaguantes são assim, indicados também para uma complementação de uma higienização legal. Só que assim, é só higienização bucal? Não. Como a gente falou muito em alguns blocos, a salivação é muito importante, porque a saliva,
ela autolimpa a boca. Então, se eu tiver uma descamação, se eu tiver alguma alteração, a saliva pode correr atrás, digamos assim, e limpar. E para eu ter uma salivação, o que eu tenho que ter? Ingestão de líquidos diária. E daí a mídia trabalha muito assim, ingestão de água, Não, a gente trabalha ingestão de líquidos. Pode ser chá, pode ser suco, né? Qual que é a quantidade? A mídia trabalha 2 litros. 2 litros. Depende. Depende do organismo. Uma pessoa de 50 quilos é 30 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa de 50 quilos é 1,5 litro. Uma pessoa de 100 quilos é 3 litros. Então, faça o seu cálculo de ingestão de líquidos diária, 30 ml por quilo de peso. Você vai ter uma hidratação legal e você vai, se a tua glândula salivar estiver produzindo saliva, não estiver desregulada, né, que vários fatores podem desregular, você vai ter uma produção salivar ideal. É autolimpante, você não vai ter descamação e, de certa forma, vai ter um controle melhor do teu hálito, de não ter problema de hálito. Né? Então, são fatores que a gente controla. Simples, né? Exatamente. Fatores que você pode controlar no teu dia a dia para não ter alteração de hálito. Ou seja, né, a água ou líquido, como você bem ponderou, porque isso sempre foi uma dúvida minha, né? Que todo mundo sempre fala, toma água, toma água, toma água. Mas, gente, quem quer tomar chá? Não vai dar na mesma, praticamente? O importante é a ingestão do líquido. De líquidos. Né? Então, isso também é importante para a gente saber aqui. Não vale, como é que é? Refrigerante e os líquidos alcoólicos, por favor. Esses não contabilizam. Daí a gente esquece, né? Mas se você está tomando um chazinho, né? Sim, tá ótimo. Um suco, né? de repente, é também, perfeito. Né? Ainda mais um suco natural, um suco de frutas, né? Isso é perfeito. Só vai contribuir, né? Bom, gente, aqui a gente tem muita coisa, né? Doutora, eu preciso que você deixe os seus contatos aqui. O nosso público é muito importante. Ok. No Instagram, Bom Hálito Curitiba, né? A gente sempre está atrás de um bom hálito, né? Bom Hálito Curitiba. Facebook, Bom Hálito Curitiba e Halitose Curitiba. E tem o meu site também, que tem mais informações lá, tem vídeos meus, tem depoimentos de pacientes, inclusive. Que é o www.bomhalitocuritiba.com.br. Olha só, então, bom, ficaram os contatos para ninguém mais reclamar que tem problema com hálito, né? Imagina. Porque se tiver problema, ó, tá aqui a solução desse problema. Como ela falou, né? Não tem cura, mas tem tratamento. Então, uma vez sendo tratado, você estando nas mãos desta profissional incrível aqui, certamente você vai ficar tranquilo, não vai mais ter nenhum tipo de constrangimento aí no seu dia a dia, né, doutor? Imagina, eu que nem estou à disposição e surge realmente muita dúvida, né? Mas a gente está aí para sanar todas elas dentro do nosso conhecimento, dentro do que é possível. Que bom. Bom, os contatos dela estão aí, então, gente, é só realmente procurá-la. Certamente ela vai tratá-lo aí com todo cuidado, com todo carinho, dentro das individualidades de cada um, né? Dentro do tratamento que for mais adequado, e você vai ficar muito feliz, com certeza, aí com esse tratamento, tá certo? Bom, doutor, eu só lhe agradeço por ter vindo aqui hoje, né? Ter se disponibilizado, sei que o seu tempo é bem também escasso, né? Sua agenda aí super corrida. Veja só, Débora, é aí que a gente tenta divulgar mais e mais ainda o tema, né? Seja para profissionais, seja para a população em geral, tudo, né? Em relação a isso, que é um tema, de certa forma, desconhecido, mas que a gente tenta divulgar. Eu que agradeço aos telespectadores aí do programa, da TV Profissão, que, assim, é uma gratidão também minha estar aqui contigo. Imagina, a gratidão é toda nossa, né, do programa, da TV Profissão também, que nos apoia aí nesse projeto grandioso, que é poder levar mais, né, cuidados aí, que, né, o que hoje a gente trouxe aqui, mais inspiração, mais informação, qualidade que a gente tanto prima aqui no nosso programa, né, com aquela clareza, com bons profissionais que realmente vêm aqui dar um pouquinho do seu tempo para poder contribuir com esse projeto grandioso que nós temos aqui. Então, eu só tenho a te agradecer, doutora, mais uma vez. Se sinta também já convidada a retornar, né? E já está para a gente falar e continuar falando desse tema tão importante, né? E, ao mesmo tempo, também para falar de outros aspectos aí que a gente possa... Sim, de saúde bucal. De saúde, estamos aí. A hora que você precisar, estou à disposição. Então tá muito joia. Obrigada e gratidão. Bom, e eu mais uma vez, meu querido público, me despeço,
sempre aí naquela certeza de saber que a gente fez o melhor e trouxe o melhor aqui para essa conversa tão enriquecedora e que com certeza pode te inspirar e fazer você aprender cada vez mais, tá certo? Me despeço na certeza de que na semana que vem nós estaremos aqui novamente. Um grande abraço e até lá!